Brasil é um país que aceita se envolver com esses elementos que são absolutamente nocivos para o sistema internacional. O Brasil, ele tá preparado? Se tiver uma guerra mundial, ele vai ficar do lado de quem? Primeiro, não vai ter uma guerra mundial. Segundo, eu costumo brincar com os meus amigos, com meus alunos e mostrar para eles um globo terrestre. As potências que vão se envolver numa guerra de grandes proporções, elas estão no hemisfério norte. E os foguetes vão voar através do Polo Norte. Nós estamos aqui no sul, então a gente está relativamente mais tranquilo. preservado. Mas não vai ter uma guerra mundial, eu deixo vocês todos tranquilos em relação a isso. Mas o Brasil não tem nenhum tipo de capacidade de articulação. Nós temos visto ao longo desse governo declarações absurdas do Ministério de Relações Exteriores, do próprio presidente, falando em demandas brasileiras por reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a atuação do Brasil junto aos BRICS. Isso é tudo para inglês ver. Não faz diferença nenhuma. O Brasil é um país que tem uma importância econômica relativa no mundo atual, é um grande exportador de commodities, se tornou um importante produtor de petróleo, mas em termos diplomáticos, o Brasil não tem nenhuma capacidade de projeção de poder. Então, esse governo deveria se preocupar muito mais com questões internas, eventualmente com alguma articulação aqui na própria América Latina. Vai convencer o presidente da Venezuela a reconhecer que ele perdeu as eleições, em vez de ficar se envolvendo numa tentativa de mediar entre a Ucrânia e a Rússia, que provavelmente nem sabem onde o Brasil é. E o Brasil ele também não tem poder bélico nenhum, né, professor? Se for analisar frente às potências, né? Mas se não tem inimigos aqui nas fronteiras, vai ter poder bélico para quê? Mas não tem aquilo lá, professor? Por que alguém tem uma arma em casa? É para se proteger do inimigo, né? Mas não tem inimigos, o Brasil não tem inimigos no seu entorno. Quem é o inimigo do Brasil no seu entorno? A gente brinca que se tiver um jogo de futebol entre o Brasil e a Argentina, eventualmente vai dar uma briga entre as torcidas, mas isso não significa que a Argentina seja o inimigo do Brasil. O Brasil se armar? O Brasil tem que ter armamento convencional, da forma como todos os países soberanos, mas o Brasil não tem que participar de nenhuma corrida armamentista e não tem que ter poder para projetar mais além das suas fronteiras. Para alguém querer também ali, querer o apoio do Brasil e tal, né? Olha, a Argentina tentou invadir as Ilhas Falkland na década de 1980, olha no que deu. Mataram uma quantidade enorme de jovens soldados argentinos e jovens soldados ingleses e não obtiveram resultado nenhum, a não ser o fato de que aquilo minou o governo militar argentino, que provavelmente caiu, em parte, por causa das consequências daquela guerra. E, professor, você mesmo falou que o Brasil ele não tem muito, assim, projeções, né? E eu vi uma foto lá, tava o Alckmin e todos os outros lá que eram líderes, né? Pô, de organizações ali grande. E todos os líderes foram eliminados por Israel. Uma parte deles... ele tava fazendo lá, professor, nessa... O vice-presidente foi representar o presidente na posse do presidente iraniano. Então, aqueles que dizem isso é um ato diplomático do Brasil, tudo bem, é válido, mas, por outro lado, como você colocou, ele estava lá na presença de gente muito indesejável. Então, isso manda um recado para o mundo de que o Brasil é um país que aceita se envolver com esses elementos que são absolutamente nocivos para o sistema internacional. E se Israel tivesse decidido atuar naquele momento daquela cerimônia, o vice-presidente Alckmin não estaria vivo para contar a história. Ele já ia para dessa daí para melhor, né, professor? Ele ia fazer companhia para o Nasrallah, para o Ismail Haniyeh e vários outros líderes terroristas. Isso daí é um recado muito, também assim, para um cara normal igual eu, assim, cidadão comum, né? Olha, você fala, meu, o cara tava do lado de gente perigosa ali, né, meu? O que ele estava fazendo ali? Gente perigosa, mas gente que tem legitimidade assumir. nesse meio que tem por objetivo disseminar a instabilidade
numa região muito complicada. Nossa. Essa é a crítica que se faz à presença dele lá. Sim. Ô, professor, e também, né, nesse mundo meio doido aí, pô, o Trump foi eleito, ele tirou o Elon Musk tirou uma foto com ele lá e colocou uma frase no Instagram dele, lá no Twitter, né? E a frase, ela significa nova ordem dos séculos. Será que vai ter uma nova ordem dos séculos aí? O pessoal fica até brincando, Trump é o anticristo aí. O que o senhor vê dessa daí? É mais uma teoria da conspiração mesmo? Que o pessoal fica criando nessas teorias. Aí eu falei, deixa eu fazer uma pergunta pro professor. Se você também não souber, fica tranquilo, professor. Não, olha, eu não gosto de muitas posições que o Trump assume. Ele tem declarações deploráveis em relação a questões racistas, a questões de inclusão. Eu não comungo com ele na posição que ele tem em relação ao aborto. Eu acho que isso deve ter muito mais flexibilidade do que é proposto pelo Partido Republicano nos Estados Unidos, mas isso não significa que o governo do Trump vai botar de ponta cabeça a ordem internacional. Como eu mencionei antes, nós já tivemos um governo Trump, o mundo não acabou, não teve uma terceira guerra mundial, não tivemos nenhuma surpresa muito mais além daquilo que era esperado de um governo com as características dele. E eu acho que isso vai se repetir agora. O Elon Musk, de certa forma, tem em comum com ele o fato de ser sensacionalista. Então, todo mundo está esperando para ver o que o Elon Musk vai falar. Ele aproveita a plataforma, coloca lá alguma coisa porque é mídia de graça também para ele, né? Exatamente. E, de novo, não é para acreditar em tudo que a gente vê, em tudo que a gente lê. Ô, professor, e você acredita que pode ter uma nova moeda mundial, assim? Um sistema implementado? Nós já temos uma nova moeda mundial, o Bitcoin, que você mencionou aqui. Sim, é um embrião de uma moeda internacional que tem que ser, de alguma forma, regulamentada, porque, obviamente, se não há nenhum tipo de regulamentação, ela pode ser utilizada como um instrumento para a prática de crimes, e essa é uma preocupação que existe no mundo inteiro, mas aí vai ter uma acomodação. O dólar vai continuar sendo a moeda de referência. Toda a conversa dos BRICS em relação à substituição do dólar, na verdade, é uma tentativa da China de encontrar uma alternativa mais barata utilizando a sua própria moeda. Sim. Isso funciona no ambiente, por exemplo, de sanções que a Rússia e o Irã vêm sofrendo, porque acabou criando um mercado, na verdade, de escambo. Os russos fornecem petróleo para a China, os chineses não pagam os russos com moeda chinesa. Os chineses pagam os russos com produtos, porque em vez de pagar com moeda chinesa e os russos usarem essa moeda chinesa para comprar produtos na China, eles fazem escambo. A mesma coisa acontece com o Irã. O Irã fornece petróleo, recebe produtos em troca desse petróleo, porque eles foram excluídos do sistema financeiro internacional. Eles não podem trocar moeda recebida dentro do sistema financeiro, o que é mais uma prova de que os Estados Unidos continuam controlando o comércio internacional em termos de troca de moeda, e isso certamente ainda vai continuar por um bom tempo. E essa moeda que circulou dos BRICS, assim, que parecia que era até o Putin na capa da nota, você viu essa? É uma brincadeira. Era uma brincadeira mesmo? Não, se não fizeram como uma brincadeira, com certeza vai se tornar uma brincadeira, porque não é... Na Argentina está acontecendo um fenômeno parecido com esse, porque o presidente Milei da Argentina está controlando o orçamento com mão de ferro, e as províncias argentinas estão deixando de receber subsídios que eles recebiam do governo anterior, que era um governo praticamente falido, que não tinha como administrar o país. Então essas províncias criaram moedas próprias. Então o professor recebe o salário numa determinada moeda
que é emitida localmente, ele com esse dinheiro local, ele pode ir no armazém fazer as suas compras, ele pode pagar o combustível no posto de gasolina, e isso funciona como um sistema de troca local. Eventualmente, os BRICS vão poder fazer alguma coisa como essa, mas num âmbito muito limitado de produtos que são comercializados entre os países membros daquele grupo específico. Mas ninguém vai trocar dólar por uma dessas moedas. É só mais uma moeda para ter de referência ali, né? Não para ser usado igual você vai na Quitanda, o tiozinho te dá uma BRICS ali. Exato, nem vai ser usado como referência. Nem como referência? Não, nem como referência. É só não tem futuro. Sim. Alguém decidiu fazer um merchandising em cima disso, eu não acredito que isso tenha nenhum futuro. E também os Estados Unidos, ele protege muito, né, a moeda dele, né, professor? Todos os países tentam proteger as suas moedas. E os Estados Unidos conseguem. A grande diferença entre os Estados Unidos e outros países é que os Estados Unidos imprimem dólar. Não tem nenhum outro país do mundo que pode imprimir dólar. Eles imprimem dólares. E por isso, quando há um aumento de déficit nos Estados Unidos, isso gera inflação. Porque a única coisa que os Estados Unidos precisam fazer para alimentar o seu déficit é imprimir mais dinheiro. A dívida já está na casa dos... A dívida está subindo exponencialmente e provavelmente vai subir muito mais com esse novo governo Trump. Então, vai precisar prestar atenção no que está acontecendo em termos de aumento do endividamento dos Estados Unidos. Aqui isso causa problema, lá vai causar também. Imagina, a inflação ninguém gosta. A galera tá acompanhando a gente aqui, deixa seu like, se inscreve no canal. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.